que é crenças? Crença é tudo aquilo que você acredita que é verdade. Às vezes é um absurdo, mas para você é verdade. Não tem nada que comprove que aquilo realmente faz sentido, e ela não precisa fazer sentido. Ela faz sentido para quem acredita naquilo. Aí faz sentido. Muitas vezes nós carregamos crenças que era do nosso pai, mãe, dos nossos avós, dos amiguinhos, de quem nos criou. Era deles, não era nossa. Mas nós crescemos acreditando que se o espelho quebrar, 7 anos de azar, se o chinelo ficar virado, a mãe vai morrer, passar abaixo de escada, faz mal. Inúmeras crenças, essas são as mais populares, né? Mesmo que não haja uma evidência científica, as pessoas acreditam naquilo e aquilo se torna real. Por que se torna real? Nós sabemos que sentimento mais pensamento você cria a realidade. Então aquilo que eu mais sinto, mais penso na maior parte do tempo, vai se realizar. Aí as pessoas, quando realiza, a pessoa vira e ainda fala assim: eu sabia, eu tinha razão, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Só que a maioria das pessoas, elas não têm o conhecimento de que elas que criaram aquela realidade. Através do quê? De pensar muito naquilo, misturou aquilo com sentimentos e realmente aquilo aconteceu. Às vezes não tem nada a ver, não é real, não vai acontecer. Mas a pessoa pensa tanto naquilo, coloca tanto sentimento naquilo e acaba acontecendo. Eu vou dar uma experiência, eu vou contar uma experiência de crenças minhas. Teve muitas crenças, mas eu vou explicar uma. Mas certa vez eu peguei um violão, fui tocar um violão na varanda da minha casa e veio uma borboleta linda, gigante, e sentou na minha perna. Chamei alguém lá para tirar uma foto da borboleta. Olha que linda, que maravilhosa, não sei o quê. Naquela noite, não tinha nada a ver, meu Deus, só olhando agora assim que eu penso, meu, o que foi que eu fiz para ligar uma coisa com a outra? Use essa experiência e vê na sua vida se você já não fez uma loucura dessa. Na mesma noite aconteceu uma coisa terrível comigo. Mas foi terrível, gente. Nem vou comentar aqui. Aconteceu uma coisa muito horrorosa. Quando aquilo aconteceu, no dia seguinte, eu liguei que foi aquela borboleta que me trouxe aquele negócio ruim. De onde eu tirei aquilo? A crença ela não precisa ter fundamento. Se você começar a acreditar naquilo, aquilo vai acontecer. Se eu pegar essa taça aqui e falar, ela me dá muita sorte. Nossa, essa taça me dá uma sorte. Nossa, toda vez que eu bebo a água nessa taça, essa taça me dá sorte. Essa taça vai me dar sorte, porque eu acredito. Pronto. Quando aconteceu essa situação comigo da borboleta, e eu liguei que aquela coisa horrorosa que me aconteceu foi a borboleta, gente, eu não podia mais ver borboleta na minha vida. Quando eu estava no local, a borboleta entrava, eu já começava a falar para todo mundo. Essa borboleta veio me trazer alguma coisa ruim, uma notícia ruim, o que vai acontecer? Será que é meu filho? Será que é com meu marido? Será que é comigo? Será que é com minha mãe? Será que é com a minha avó e minhas irmãs? Eu ficava desesperada, já pensava que ia entrar bandido na casa, que eu ia ser roubada, que eu... O que acontecia? Eu estava vibrando. Nós somos energia, nós estamos enviando energia e recebendo a mesma energia que a gente está enviando. Quando eu entrava nessas paranoias, por conta de uma crença que eu criei pra mim, não sei por que eu fiz aquilo, tá? Quando eu entrava nisso, eu começava a pensar, é com quem? É com quem? É disso? É que tudo ruim. E acontecia alguma coisa ruim. Óbvio, eu já ligava aquilo com a borboleta e eu falava o quê? Eu sabia. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Foi a borboleta. Eu estava em qualquer lugar. Entrava uma borboleta. Se ela viesse pro meu lado, então, o negócio ficava pior. Eu chegava a chorar. Chorar. Em vez óbvio, eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora, né? Mas em vez de eu admirar aquela borboleta, ela passou por ali, entrou pela porta, saiu pela janela, tudo bem. Não, eu colocava uma paranoia na minha cabeça e vibrava naquele sentimento ruim e ficava pensando tudo que era ruim com os meus filhos, tudo que era ruim com meu marido, tudo que era ruim comigo, tudo que podia acontecer. Será que é com a casa? Será que é com a minha loja? Será que é... E acontecia alguma coisa. Eu criava aquela realidade. Nós sabemos,
Quando eu falo nós criamos a nossa realidade, é no sentido de que pensamos muito sobre uma coisa ruim ou boa, tá? Este pensamento a gente acaba falando, aquele pensamento acaba criando um sentimento. Juntou tudo isso, você cria sua realidade. Então, a crença negativa que eu criei com a borboleta não tinha evidência científica nenhuma. Ninguém me ensinou isso. Eu não sei de onde é que eu tirei esse negócio. Todo mundo faz isso. Mas por que eu não criei uma crença positiva? Porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora. Por isso eu estou passando para vocês das minhas experiências com crenças limitantes. Isso é uma crença limitante. Muitas pessoas, quando escutam falar crenças, acreditam que a gente está falando de igreja, religião. Não. Crença é crer. É aquilo que você acredita. Acredita. Tem crenças fortalecedoras e tem crenças limitantes. No meu caso, essa foi uma crença limitante. Ela me limitava, porque me causava medo, me causava pânico, eu só pensava em coisas negativas, eu colocava sentimento naquilo, pensava naquilo, falava naquilo, e aquilo acontecia, e eu dava razão que foi a borboleta. Coitada da borboleta. Não tinha nada a ver. Quando eu comecei a entender que eu criei crenças limitantes para mim, eu me lembrei deste fato da borboleta e eu comecei a ressignificar aquilo. Mesmo sentindo aquela vibração de medo, receio, quando eu via a borboleta, porque eu acreditava naquilo, e a crença, ela enraiza na gente. É difícil você tirar uma crença limitante da vida, não é assim de uma hora para outra. Eu comecei a ressignificar que aquela borboleta, entrou a borboleta, meu Deus do céu, a borboleta entrou, e aí ela, não, peraí, ela veio me trazer sorte, ela é linda, ela faz parte dessa natureza, tem um átomo naquela borboleta, olha que linda essa borboleta, que mesmo querendo vibrar ali naquele medinho, eu comecei a ressignificar aquilo. Até chegar ao ponto que hoje eu admiro a borboleta. Hoje eu não tenho porém nenhum com a borboleta. Olha, pra você ter uma ideia, como o negócio tá horroroso, uma certa vez a minha filha fez umas tatuagens, ela fez um anjinho e fez a borboleta. Gente, eu ainda tinha essa crença horrorosa sobre a borboleta. Eu não falei nada pra ela. Eu acho que eu nunca falei pra ela. Se ela ver esse vídeo, ela vai saber disso agora. Porque eu acho que eu nunca falei pra ela. Eu abominei aquela borboleta que ela fez. Por quê? Porque eu detestava a borboleta. Hoje não. Hoje não. Na hora que eu vi aquelas tatuagens da minha filha, eu ignorei a borboleta, elogiei bastante o anjinho pra falar alguma coisa, né? Que ela tava mostrando ali. Olha, mãe, que eu fiz. Eu elogiei bastante o anjinho e não falei nada da borboleta. Mas naquela época, eu fiquei aterrorizada. Minha filha tá carregando uma borboleta de tatuagem por causa da vida, que coisa. Quando eu consegui entender que o problema não era a borboleta, era eu, o que é que eu fiz? Eu comecei a ressignificar e entender que não tem evidência científica nenhuma que porque aquela borboleta pousou na minha perna quando eu tava tocando violão, que aconteceu aquela porcaria. A porcaria aconteceu, foi culpa minha mesmo, não foi culpa da borboleta. Então eu ressignifiquei isso, tá? O mesmo acontecia quando quebrava espelho em casa. Quebrava espelho, eu já esperava sofrer para os próximos anos. E o que que acontecia? Sofria. E qualquer situaçãozinha besta, queimou o liquidificador, a culpa é do espelho. Aconteceu um problema, é a culpa do espelho. Briga, não sei o que, confusão, perda de dinheiro, ou não estava ganhando dinheiro, ou seja lá qualquer coisa ruim, negativa que acontecia, eu já culpava que era o espelho. E pior, eu criava situações horrorosas. Você deve criar na sua vida também. Sem dúvida. Porque se você carrega uma crença negativa, fica pensando muito naquela coisa negativa, tem um sentimento, você está criando aquela realidade. Eu atravessei inúmeras tragédias na minha vida, hoje só que eu tenho consciência que eu criei toda aquela porcaria. Não foi pouca não, gente. Não foi pouca não. Então, qual crença que você tem que te limita? O que você acredita verdadeiramente que te traz medo? Qual a evidência que você tem que isto que você acredita é real? Eu sei que dentro de você, isto que você acredita é real. Mas tem evidência? Use o exemplo que eu dei da borboleta. Qual evidência que aquela borboleta me traria algo ruim? Nenhuma. Nenhuma.
Qual a evidência de um chinelo virado, a mãe vai morrer? Nenhuma. Mas a gente acredita como se fosse verdade. Isso nos faz sofrer, isso traz sofrimento, isso nos perturba, nos causa medo, e a gente começa a vibrar no negativo. Então vale você refletir um pouquinho quais crenças limitantes que você está carregando. Vasculhe dentro de você, isso faz sentido? Porque quem da minha família acreditava nisso? Você vai encontrar alguém lá atrás, onde é que você aprendeu isso? Você vai encontrar. No meu caso, ninguém me ensinou, eu não sei de onde é que eu, sabe, por que eu fui fazer essa relação. Mas a maioria das crenças que a gente carrega veio de quem nos criou, de onde nós vivemos, da sociedade, da escola, e a gente carrega aquilo como se fosse verdade. Tem crenças fortalecedoras. Então, a crença limitante nos limita, a crença fortalecedora nos fortalece. A partir do momento, nossa, entrou uma borboleta, ela veio abençoar a minha casa. Isso é uma crença fortalecedora. Então, todas as vezes que eu ver uma borboleta entrando, aquela borboleta veio me abençoar. Ela é linda, ela voa, ela está livre. Mas quando eu pensava que aquela borboleta estava me trazendo uma notícia ruim, aquilo me limitava. Vasculhe no seu coração quais crenças estão te fazendo sofrer, e limitando você de dar um passo a mais, de arriscar, de alavancar a sua vida, por medo que aquilo pode acontecer. Qual a evidência? Busque dentro de você. Qual a evidência que isso vai acontecer? Qual a evidência de que realmente é verdade? Isso que eu acredito aqui é verdade. Porque às vezes, qualquer um que vê aquilo, não, imagina, deixa pra lá, mas pra você chega a doer, porque você acredita naquilo. E não tem quem tire da sua cabeça. Só você pode fazer isso. Ressignifique seus medos, ressignifique suas crenças limitantes. Identifique dentro de você o que está te impedindo de ir avante e se isso é uma crença. Porque pode ser que seja uma crença. Então você pode lutar com todas as suas forças. Se você não arrancar essa crença, aquilo que você acredita que vai dar errado na sua vida por causa daquilo, porque falaram, porque eu aprendi, porque minha mãe, ou meu pai falava isso, minha avó falava aquilo, podia funcionar para eles, ou nem para eles, né? Mas por que você carrega essa crença? Busque qual é a crença, qual a evidência que ela é real. Arranque essa crença limitante da sua vida, como eu fiz com a borboleta. Isso a gente elimina sofrimentos que a gente acaba criando na nossa vida e que nos impede de seguir em frente acreditando realmente que nós estamos presos, mas não estamos, ok? Esse é o recadinho de agora. Gratidão. Namastê.